quando a senhora sugere que seja feito, então? Quando que eu sugiro que seja feito? O pacto antinupcial, a questão do casamento, né? Ele obriga o casamento? É uma dúvida minha. Eu fiz um pacto, né? É uma assunção da minha obrigatoriedade de casar? Não, jamais. O pacto antinupcial você faz antes de casar, né? Só que ele só passa a ter eficácia e validade no momento em que você casa no civil. Antes disso, então, ele não tem nenhuma validade e nenhuma eficácia, tá? O que Diferente de uma união estável. Aí a gente está tratando de uma outra situação. Totalmente. Casamento e união estável são dois mundos completamente diferentes um do outro. Mas que parece a mesma coisa. Mas que parece a mesma coisa. E são muito diferentes, porque no casamento você altera o estado civil, na união estável você não altera o seu estado civil. A união estável ela é uma sociedade de fato, ela existe ali. O casamento ela precisa de toda uma formalidade para existir. Casamento você precisa pedir habilitação no cartório, aquela habilitação leva 1 mês para acontecer, né? Você já precisa levar o pacto. Eu sempre falo para os meus clientes me procurarem 6 meses antes do dia que eles querem casar no civil, para eu fazer essas 3 reuniões, fazer o pacto e para eles irem 3 meses antes lá fazer a habilitação do casamento, porque aí eles vão ter um tempo hábil, melhor e tudo mais. E lembrando, gente, que sempre tem que registrar esse pacto antinupcial. Casou, deu validade, levar esse pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis imediatamente. Ele fica vinculado ao registro de imóveis. Porque, por exemplo, se a gente coloca um regime de separação total de bens, esse pacto ele vai estar lá no tabelionato, né? Ele vai ser público, obviamente, mas perante terceiros, ninguém vai saber que você está casado pela separação total. Vamos dizer que um dos dois fez uma dívida única, que era só dele, não em benefício para a família, né? E vai penhorar bens, penhora do outro cônjuge. Por isso que é importante esse contrato estar registrado, porque aí todo mundo tem ciência, credores e tudo mais, que você é casado pelo regime da separação total de bens. Doutora, pelos documentos necessários, digamos, para quem tem carro, casa, dividir, quais são os documentos? Os documentos necessários para fazer o pacto? Isso. Então, os documentos necessários para fazer o pacto, você precisa levar RG, CPF, comprovante de residência e conversar com o advogado em relação aos bens. Você não precisa comprovar neste momento, por exemplo, que você tem aquele bem, como é no divórcio. Você não precisa, você basta escrever no seu contrato que você tem aquele bem e que vai ser por tal regime e que aquele bem foi antes do casamento. Já imaginava que precisaria talvez de uma certidão atualizada do imóvel ou do documento do carro, enfim, não é necessário. Não é necessário, é bem diferente, né? O pacto antinupcial, você vai lá, escolhe o seu regime